Olá, pessoal! Passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade. Tem 40 horas e é um grande diferencial para ter em seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo que tem todo o conteúdo dos slides. E está incrível! Bora para a aula! Oi, tudo bem? Bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Principais Doenças Endócrinas em Cães e Gatos. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o hipertireoidismo em gatos. Na primeira aula, então, a gente viu a anatomia geral das principais glândulas que a gente vai ver durante as aulas. Na última aula, que foi a segunda aula, a gente viu sobre o hipotireoidismo em cães e hoje a gente vai falar um pouquinho de hipertireoidismo em gatos, tá? O objetivo dessa aula é estudar o hipertireoidismo, ver o tratamento, as causas, os sinais clínicos desses animais, tá? Vamos começar falando das causas mais comuns que levam a ter hipertireoidismo em gatos. A gente tem, na maioria das vezes, sempre a causa idiopática, que a gente não tem uma causa específica, não tem um porquê específico de ter gerado essa doença só apareceu ali nesse animal, a gente diagnosticou e aí vamos começar o tratamento, mas não tem uma causa específica. Mas além das causas idiopáticas, a gente tem também causa por adenoma tireoidiano, tá? É um tumor benigno, como está escrito aqui. É a causa mais comum depois da doença idiopática, tá? Esse adenoma é um crescimento benigno na glândula tireoide, e aí com esse crescimento tem um aumento de quantidade de células produtoras de hormônio, e, consequentemente, eu vou ter um aumento de hormônio sendo liberado por essa glândula, tá? Normalmente, ele afeta os dois lados da glândula tireoide, tá? É bilateral. É uma hiperplasia bilateral. Acontece principalmente em gatos a partir de 10 anos ou mais de 10 anos de idade. Pode acontecer antes, tá? Pode acontecer em animais mais novos, mas geralmente é isso que a gente encontra. Esse adenoma ele responde bem ao tratamento e a gente vai ver melhor isso mais pra frente. Outra causa que a gente tem é o carcinoma tireoidiano. Esse carcinoma já é maligno, tá? É um tumor maligno que se encontra ali na tireoide. É um tumor mais raro, como a gente consegue ver aqui, de 1 a 3% dos gatos são atingidos. 1 a 3% dos gatos com hipertireoidismo são atingidos com carcinoma tireoidiano. Então, como eu falei para vocês, ele é um tumor maligno da tireoide, ele pode invadir tecidos vizinhos também, tá? Então, ele pode começar na tireoide e migrar para outros lugares. E pode ter sim uma metástase para pulmão e linfonodos desse tumor, tá? Um tumor maligno, ele pode se alastrar para outros lugares. Esse tumor, ele é, como eu falei, é de 1 a 3% dos casos de hipertireoidismo, é muito raro. São pouquíssimos os veterinários que conseguem diagnosticar esse tumor. Eu, particularmente, nunca vi na clínica esse tumor sendo encontrado em casos de hipertireoidismo em gatos, mas é sempre bom a gente saber as possibilidades que a gente pode encontrar ali no dia a dia da clínica. Outra causa que a gente pode ter também é a hiperplasia nodular tireoidiana, tá? Ela é idiopática. Volta lá para trás que eu falei, dos casos idiopáticos. Ela é associada ao adenoma, tá? Não é todas as vezes que ela é associada, mas ela pode ser associada ao adenoma. É um crescimento múltiplo e desorganizado das células do tecido da tireoide, e aí isso vai gerar uma alta produção do hormônio ali nessa tireoide, tá? A origem dela não é completamente conhecida, mas, como eu falei, é uma causa idiopática, existe um nome para esse tipo de causa,
Mas ainda existe aquelas causas 100% idiopáticas que a gente realmente só encontrou a doença e foi para o tratamento. Beleza, eu falei para vocês as possíveis causas que podem levar a ter um hipertireoidismo, mas mais uma vez, a gente não é todas as vezes que a gente consegue saber a causa dessa doença, a gente só consegue diagnosticar e começar o tratamento, tá? Mas a gente pode ter alguns fatores que predispõem aí esse animal a ter essa doença, que já deixa uma luzinha vermelha na nossa cabeça para a gente pensar. Será que esse animal tem? Será que esse gato tem hipertireoidismo? Então, idade avançada, mais de 9, 10, 11 anos, o animal já tem 13 anos, esses animais eles têm uma probabilidade maior de manifestar a doença, tá? Outra coisa que pode dar um sinal ali pra gente, opa, talvez esse animal tenha hipertireoidismo, alimentação, tá? Dietas ricas em soja, com pouco iodo, podem estar associadas ao hipertireoidismo, ao desenvolvimento, tá? Ou pode ser mais rápido a manifestação dessa doença. Às vezes o animal já tem uma predisposição para ter a doença, e aí, por conta da alimentação ali, vai ser mais rápido o processo de ser manifestada essa doença, tá? Beleza, vamos agora para os sinais clínicos desse animal, tá? Os sinais mais comuns que a gente vê no dia a dia da clínica: perda de peso, polifagia, que é a ingestão muito grande de comida, tá? É uma fome excessiva. O gato come mais do que ele costuma comer, do que é normal, ele tá sempre com fome e mesmo comendo muito, ele continua perdendo peso, tá? Isso é uma característica muito comum. O animal perde peso, tem muita fome, come muito, mas continua perdendo peso. Outra questão que a gente tem também é hiperatividade e agitação do gato, tá? Um gato que era mais calmo, a gente percebe que ele estava mais inquieto, mais nervoso, mais agressivo, tá? Pode ser isso também. Outra coisa que a gente pode observar nesse animal: pelagem opaca. Não tem brilho, aquela pelagem ressecada, tá? Desarrumada, o animal não tá se lambendo, a gente vê muito nó nesse bicho, queda de pelo também. Gatos geralmente já têm uma tendência a ter quedas de pelo dentro de uma normalidade. Agora, quedas de pelo excessivas, onde às vezes até a gente consegue ver alopecia, tá? Regiões sem pelo. Isso já é um sinal pra gente. Vômitos e diarreias também pode acontecer nesses casos. Taquicardia, tá? Se for uma situação muito grave, a gente tem um risco de ter uma insuficiência cardíaca por conta de hipertireoidismo, tá? Os sinais clínicos não tão comuns, menos comuns, são tremores musculares, fraqueza, aumento de pressão arterial. Esse aumento de pressão, dependendo do grau que tiver, pode ter um descolamento de retina, tá? Desse animal. Pode ter uma cegueira súbita também, dependendo do nível, do grau aí de hipertensão que esse animal tá. A gente pode ter também sopro cardíaco, insuficiência cardíaca. A gente pode ter um coração sobrecarregado por conta desse aumento muito grande de T4 no sangue desse animal, tá? Lembrando que o T4 ele tem várias ações, ele interfere em várias questões do metabolismo, em várias questões de diversos órgãos diferentes, tá? Então, essas alterações que a gente está vendo aqui estão relacionadas com a função do T4. Se eu tenho um aumento de T4, eu tenho um aumento de metabolização de musculatura, perda de peso desse animal, tá? Então, tudo isso está associado com a função do hormônio. Outros tipos de sinais clínicos que a gente pode ter nesse paciente, mas esses que eu vou trazer agora são sinais clínicos menos comuns ainda. São sinais mais atípicos, mas é sempre bom a gente saber, é sempre bom a gente ter esse conhecimento. Alguns gatos, em vez de ter aquela hiperatividade, ficam super agitados, é ao contrário, tem uma reação contrária. Os animais ficam mais apáticos, ficam letárgicos,
podem ter anorexia, fraqueza, tá? Não é o padrão, não é o que a gente costuma ver no dia a dia da clínica, mas a gente não pode descartar. Pode sim ter essa possibilidade. Esses gatos podem desenvolver uma reação contrária do normal, tá? É importante a gente saber disso. Por quê? Não está demonstrando o que costuma. Apareceu lá na clínica. Não é o sinal clínico de costume. Eu vou descartar 100%? Não, calma. Vamos fazer anamnese, vamos entender, vamos pesquisar. Não pode ser descartado de primeira, porque sempre tem os casos raros, vai que esse caso raro vai parar na sua mão, né? Não pode descartar. Esses casos mais atípicos, geralmente, vão acontecer quando já está um caso muito avançado, tá? A gente já tem um comprometimento cardíaco grave. Aí, em casos graves, não é que vai acontecer esses sinais atípicos, mas a probabilidade disso acontecer é maior, tá? Beleza, agora vamos para os exames laboratoriais que a gente costuma ver, pedir, né, para esses animais. Então, basicamente os mesmos exames que a gente viu no hipotireoidismo em cães, tá? Então, o que a gente vai ter? Teste de T4 total, que é um dos exames principais. Uma vantagem que a gente tem de fazer esse exame é que é um teste simples e é um teste barato, tá? Mas lembrando, o T4 total, ele tá mostrando para mim o T4 que tá livre no sangue e o T4 que tá ligado nas proteínas. Então, eu não consigo saber se esse T4, o 100% o T4 que só tá livre. A gente vai conseguir ver isso no exame de T4 livre, não T4 total, tá? T4 total é bom, é barato, é simples, dá para ser pedido, a gente consegue ver. Se estiver muito aumentado, beleza. Mas ainda eu particularmente prefiro o T4 livre e o TSH, tá? Então, continuando aqui, como eu já falei, a gente tem também o T4 livre para pedir de exame, tá? Ele é mais sensível para detectar casos iniciais. Por isso que ele é tão... por isso que ele é mais indicado. Não que o T4 total não seja indicado, mas o T4 livre, ele tem essa vantagem aí que ele é mais sensível, tá? Em casos mais precoces, a gente já consegue diagnosticar com mais facilidade. Outra questão também que é interessante do T4 livre é que se o T4 total der normal, mas o T4 livre der aumentado, é indicativo pra gente de hipertireoidismo, tá? Por isso que pedir o T4 total dá para se pedir, é pedido no dia a dia da clínica, mas ainda assim o T4 livre é nosso primeiro pensamento aí no primeiro momento, tá? Então, o TSH também é pedido, tá? E aí, nesse caso de hipertireoidismo, o que vai estar acontecendo que a gente pode ver aqui? Ou a gente vai ter um TSH muito aumentado, porque a gente vai ter a origem do nosso problema, não na tireoide, mas sim lá na hipófise, tá? Isso pode estar acontecendo, e aí o TSH vai estar aumentado e o T4 vai estar aumentado por conta dessa estimulação. Ou a gente vai ter um TSH muito baixo, tá? Que é o mais comum da gente ver. O TSH aumentado pode ter? Pode, mas não é tão comum. O TSH diminuído é comum, é mais comum. Mas não é regra, não é lei, tá? Não é sempre que vai ter o TSH diminuído. O TSH vai estar diminuído por conta do feedback negativo. Então, se a tireoide estiver produzindo uma grande quantidade de T4, vai dar um feedback negativo para a hipófise e aí vai diminuir a quantidade de produção de TSH para tentar reduzir o T4, mas esse T4 não vai ser diminuído por conta que o problema está se originando na própria tireoide, tá? Lembrando que o TSH, ele é importante de ser utilizado não sozinho, mas sempre em conjunto com o T4 total ou o T4 livre, tá? A gente precisa analisar os dois exames ou os três exames juntos, em conjunto, para a gente conseguir pegar e montar as peças do quebra-cabeça da doença desse animal, se ele realmente tem hipertireoidismo ou não. A gente pode pedir também exames de imagem. Eu não falei nada sobre exames de imagem no caso do hipotireoidismo em cães, porque exames de imagens não são tão rotineiros no dia a dia da clínica.
é mais comum a gente ter os exames laboratoriais. Mas eu trouxe aqui para citar os exames de imagem. O que eu vou falar agora serve também para os cães em casos de hipotireoidismo, mas como eu falei, não é tão comum, tá? A gente pode ter a cintilografia com iodo radioativo. Particularmente, eu nunca vi fazerem esse exame, tá? Mas é importante a gente saber que existe essa possibilidade. É um exame muito bom, tem uma resposta muito boa, mas nada que os exames de sangue não mostrem pra gente, tá? Então, esse exame permite que a gente veja o tamanho e a atividade da tireoide desse animal. Além disso, ele também confirma se tem aumento de uma parte de uma glândula ou das duas glândulas tireoides, da glândula tireoide como um todo, tá? Esse exame é indicado para casos duvidosos, que você não tem tanta certeza, fiz os exames laboratoriais, estou em dúvida ainda, não sei se o animal tem ou não, vou pedir a cintilografia. Mas é aquela coisa, não é muito utilizado, não vejo ser pedido muito. E em casos de carcinoma também pode ser pedido esse exame, tá? Ele é muito bom para casos, para a gente conseguir identificar carcinoma, porque como eu falei, carcinoma é um tumor ali maligno que ele pode se espalhar, então pode dar metástase em linfonodo, em pulmão. Então esse exame é interessante por conta disso também. Outro exame que a gente tem é o ultrassom. Em humanos é muito comum e muito pedido ultrassom de tireoide. Em cães e gatos não é tanto. Existe, eu já vi fazerem, tá? Ultrassom de tireoide, dá para ver a tireoide, mas é um pouco ruim a posição anatômica. Eu vou mostrar mais para frente para vocês verem uma imagem de como que é posicionada a tireoide na traqueia dos cães e dos gatos. Mas dá para ver sim, principalmente se tiver um aumento, às vezes dependendo do tamanho que tiver a tireoide, a gente consegue até palpar, não precisa nem de ultrassom, só palpando a gente já sente a tireoide do animal. Mas dá para pedir sim ultrassom, é importante a gente saber isso, tanto para cães quanto para gatos, tá? Mas beleza, por que não é tão utilizado o ultrassom? Então, o primeiro é o posicionamento da tireoide. Mas é aquela coisa, se a tireoide estiver aumentada, ou se eu tiver um nódulo nela, ou se tiver alguma alteração, eu consigo sim posicionar o ultrassom, consigo enxergar, mas precisa ser um ultrassonografista que saiba fazer esse tipo de ultrassom, tá? Outra coisa o porquê da gente não pedir tanto o ultrassom. O ultrassom, ele avalia a estrutura. Eu não consigo ver a funcionalidade da tireoide só com ultrassom. Por isso que a gente nunca consegue pedir, na maioria das vezes, um exame isolado. Então, só o ultrassom sozinho. Nesse caso, se a gente pedir só os exames de sangue, já ajuda bastante a gente para a gente conseguir saber se esse animal tem uma doença ou não, e a gente junta com a clínica do animal. Agora, eu olhar só um ultrassom isolado não vai dizer muita coisa para mim, porque ele só mostra a imagem, ele não mostra a funcionalidade da glândula, tá? Então, só concluindo, os exames hormonais, que são T4 total, T4 livre e TSH, são os mais pedidos, porque são mais úteis pra gente no dia a dia da clínica, e porque a gente consegue ver a funcionalidade da glândula, não só a estrutura, tá? Bom, então, só para concluir essa questão do ultrassom. No caso de cães com hipotireoidismo, a glândula, a gente pode, em alguns casos, pedir sim ultrassom, mas às vezes essa glândula tireoide vai estar diminuída, então o posicionamento da glândula já não ajuda muito a gente achar ali no ultrassom. Se ela estiver diminuída, ajuda menos ainda. Então, por isso que o ultrassom já não é muito utilizado, mas ele vai ser mais utilizado nos gatos com hipertireoidismo, que a gente tem a possibilidade dessa glândula estar aumentada de tamanho, tá? Beleza, então eu trouxe aqui nessa imagem para a gente conseguir ver a posição anatômica em relação à traqueia dos animais, para a gente conseguir ver, né, como que essa tireoide vai ser posicionada. Então, olhando aqui, a gente vê que a cabeça dos animais está para cá, localizada para essa direção. E aqui tem a traqueia, tá? Então, aqui é do cachorro e do gato também.
E aqui está a glândula tireoide. Então, lembrando que os cães e os gatos são quadrúpedes, eles ficam de 4. Então, isso aqui, aqui para baixo é o ventre, tá? E para cima, dorso, região dorsal. Dorsal, e aqui a região ventral. Lembrando que aqui em cima, no dorso, perto da traqueia, acima da traqueia, a gente vai ter nessa região a coluna, tá? Então, aqui a gente vai ter a traqueia aqui e aqui atrás a coluna. O animal vai estar posicionado de 4, a cabeça para cá. Aqui tem a tireoide. Então, nessa posição já é meio difícil, né? É atrás da traqueia. É meio difícil da gente palpar, da gente conseguir achar com o ultrassom. A gente consegue, tá? Não é impossível, a gente consegue. Mas pensa, se essa glândula tiver diminuída, muito difícil. Por isso que em caso de hipotireoidismo é mais difícil ainda da gente pedir do que hiper, porque hiper, se tiver aumentado, a gente consegue ali palpar, consegue ver com ultrassom. Aí eu trouxe também para a gente fazer um comparativo. Aqui nesse a gente tem a glândula tireoide de um cavalo, desse aqui de um suíno e aqui de um bovino, tá? Para a gente ter um comparativo anatômico aí com as outras espécies. Beleza, continuando então, vamos falar um pouquinho das vantagens e das desvantagens que a gente tem com o tratamento medicamentoso. A maioria dos casos é tratado com medicação, tá? Não tem muito por onde fugir, a maioria dos casos a gente administra medicação para esses animais, mas existem outros tipos de tratamento também. A gente vai ver mais pra frente, mas vamos ver primeiro um pouquinho das vantagens e das desvantagens que a gente tem tendo esse tratamento medicamentoso. Então, as vantagens é que é um tratamento não invasivo, é uma opção para gatos idosos com doenças cardíacas, controle ajustável da medicação, controle ajustável da doença, tá? As desvantagens, então, tem que ter administração oral, né? Administração contínua. Alguns gatos são bravos, não vão deixar tão fácil administrar essa medicação. Pode causar efeitos colaterais e essa é uma doença que não tem cura, tá? É uma doença que tem um controle, não cura, tá bom? Vamos continuando então. Cuidados pós-tratamento e prognóstico desses animais. Então, monitoramento regular com exames. Esse animal, igual aos cães, vai ter que ter um acompanhamento de perto do veterinário. De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, a gente precisa ver se está resolvendo o tratamento que a gente está fazendo. Então, eu preciso analisar de perto como que o corpo desse animal está reagindo, ainda está tendo hipertireoidismo, ele ainda está tendo sinais clínicos da doença, não está tendo mais, ele estabilizou. O que a gente pode ter também nesses casos? Animais que estavam em hipertireoidismo, a gente começa a tratar, faz a dose errada, administra a dose a mais do que deveria e o animal entra em hipotireoidismo, a gente tira ele do hiper e leva ele para o hipo. Então, por isso que é muito importante a gente ter o acompanhamento desse animal de perto e continuamente, tá? Com essa avaliação de perto, o que a gente vai precisar observar desse animal? Então, avaliação da função renal, tá? Então, a gente vai ter avaliação da função renal, animais com uma predisposição a doenças renais ou que já têm doenças renais manifestadas pode piorar ou aparecer pra gente em casos de hipertireoidismo nos gatos, tá? A gente vai ter que ter um acompanhamento, uma análise da creatinina, da ureia desse animal, tá? Outra coisa, a gente, não necessariamente todos os animais, mas a maioria a gente vai ter que fazer um ajuste na dieta, ajuste no peso. Se o animal está perdendo peso, está comendo muito, vamos tratar a causa, que é o hipertireoidismo, mas vamos também ajudar no tratamento introduzindo uma dieta, tá? Alguma dessas dietas pode ser dietas com restrição de iodo, tá? Para ajudar
no tratamento medicamentoso, a gente entra com uma ração medicamentosa. A gente adiciona mais um meio de tratamento aí, que é o meio por alimentação, administração de ração, de ajuste de dieta, tá? Outra coisa que a gente vai ter que estar avaliando nos retornos desse animal, no acompanhamento, a gente vai ter que ter avaliação cardiovascular, tá? É muito importante, o hipertireoidismo pode causar taquicardia, hipertensão, como eu já falei para vocês, cardiomiopatia. Então, a avaliação do coração, da função cardiovascular desse animal é muito importante durante aí a descoberta da doença, durante o tratamento, durante a vida desse animal, desse paciente. O prognóstico para esse animal. O prognóstico é bom, tá? Dentro do tratamento adequado, é muito bom o prognóstico para esses animais. Eles respondem muito bem ao tratamento e têm uma boa qualidade de vida aí durante a vida. A gente tem o metimazol, que é uma das medicações mais utilizadas que a gente tem, tá? É a medicação de eleição, que requer o uso contínuo e acompanhamento vitalício para a gente ter caso a gente precise ter possíveis reajustes de dose, tá? Então, sempre tá acompanhando esse paciente. A cirurgia pode ser uma opção, dependendo do caso, dependendo da situação. Eu, particularmente, nunca vi uma cirurgia de tireoide, tá? Mas, como eu já falei, como eu sempre falo aqui para vocês, é muito importante a gente saber que existe essa possibilidade. Existem, sim, casos que podem necessitar de uma cirurgia, tá? Beleza, agora eu trouxe aqui pra gente discutir sobre alguns casos clínicos relacionados ao hipertireoidismo, pra gente dar uma conversada aqui, o que está acontecendo, como que a gente vê esse paciente na anamnese, tá? Então vamos lá. No caso 1, é um gato com fome sem fim. A gente viu isso durante a aula. O histórico do paciente ele é um gato SRD, 13 anos, macho castrado. A queixa do tutor é que o gato tá comendo muito mais do que antes, mas continua emagrecendo. A gente viu isso durante a aula, certo? Então, sempre lembrando, uma anamnese bem feita ajuda muito no diagnóstico. Não adianta a gente ter exame se a gente não tem uma anamnese bem feita. Então eu preciso ficar ali uns 10, 15, 20 minutos com o tutor, conversando, perguntando a rotina, há quanto tempo ele não tá comendo, há quanto tempo ele tá comendo, há quanto tempo ele tá emagrecendo, qual era o peso dele, qual tá o peso dele agora, pesar o animal, pedir retorno, pesar de novo, ver se melhorou esse peso. Durante ali a consulta, perguntar a ração que come, se tem contato com outros animais, então tudo isso, qual é a idade do paciente. Então tudo isso vai ajudar a gente a direcionar a gente para um diagnóstico, tá? Então uma anamnese bem feita ajuda com os exames e isso leva a um diagnóstico. Uma anamnese mal feita não leva a gente a lugar nenhum, tá? A gente vai ficar pedindo milhões de exames para tentar descobrir o que está acontecendo e aí a gente pode até perder o cliente porque a gente fica confuso, não sabe o que perguntar, como direcionar. Então, fazer perguntas para o tutor é essencial para a gente ir pensando, opa, ele tá comendo muito, tá emagrecendo, quais são as doenças que têm essas características? Não é uma nem duas, são várias, mas tem a doença A, B, C. Eu já descartei outras que não têm essas características, então eu vou selecionando ali, tá? Vamos continuar. No exame clínico, condição corporal, ele tá magro, um score 3 de 9, tá? Pelagem opaca e sem brilho, frequência cardíaca de 210 batimentos por minuto, taquicardia, palpação cervical, pequeno nódulo na região da tireoide, a gente conseguiu sentir. Então, a gente vai pedir os exames laboratoriais que vão ser T4 total ou T4 livre e TSH. Deu nesse caso aqui aumentado e o TSH indetectável. Foi feito também hemograma, que deu normal, nenhuma alteração, função renal, ureia e creatinina dentro do normal. E aí eu trouxe umas perguntas para a gente entrar em discussão. Quais os diagnósticos principais para perda de peso com polifagia em gatos idosos?
Então, como eu falei, é muito importante a gente ter em mente que não é lei. Ai, tá comendo e tá perdendo peso. É hipertireoidismo. Não, a gente precisa saber todas as possibilidades que a gente pode ter para esse animal, tá? Então, quais são os diagnósticos diferenciais que a gente pode ter para esse animal? Diabetes, tá? Ele pode estar comendo, perdendo peso. Diabetes tem essa característica. Hipertireoidismo em gatos não é tão comum ter hipertireoidismo. A gente vai ver na próxima aula que vai ser sobre hipertireoidismo. Mas a gente não descarta a possibilidade, tá? Não é impossível. Doenças intestinais podem gerar isso também. Hipoadrenocorticismo pode levar a esses sinais clínicos. Insuficiência renal, dependendo da insuficiência renal, do grau, pode ter esses sinais clínicos também, tá? Doenças intestinais podem levar até esses sinais clínicos também, tá? Então a gente não pode simplesmente, tá comendo, tá perdendo peso, hipertireoidismo. Não, vamos pensar aqui porque existem mais possibilidades, principalmente diabetes, que é uma grande candidata aí com os sinais clínicos, tá? A nossa última aula vai ser sobre diabetes, então mais pra frente a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Outra pergunta que a gente pode fazer: o que o nódulo da tireoide pode indicar? Milhões de coisas, tá? Pode ser um nódulo benigno, maligno, vamos ter que fazer uma citologia desse nódulo, vamos ter que fazer um ultrassom, a gente vai ter que pensar, é um nódulo na tireoide mesmo? Ou apareceu um nódulo, um nódulo subcutâneo, ele tá aderido, ele não tá, ele é mole, ele é duro, qual que é a textura desse nódulo? Então tudo isso a gente precisa pensar, tá? Quais exames adicionais poderiam ser feitos para confirmar o diagnóstico? Então, como eu falei para vocês, aqui eu coloquei para vocês que foi feito o T4 total, mas a gente poderia ter feito também o T4 livre, o ultrassom, tá? Aquelas outras possibilidades que a gente tem para diagnóstico. Mas nesse caso aqui, só com aqueles dois exames, que foram T4 total, TSH, a gente já conseguiu diagnosticar o caso desse animal. Outro caso que eu trouxe aqui, que é o caso 2, é um gato idoso com insuficiência cardíaca. Então, o histórico desse animal ele é um Maine Coon de 15 anos, uma fêmea castrada. A queixa do tutor é que, há um mês, o gato tem apresentado cansaço, respiração ofegante, além de estar mais irritado do que o normal. Os exames laboratoriais que foram solicitados e os exames de imagem também foi T4 total, que deu aumentado, o TSH, que foi indetectável, estava suprimido, estava diminuído, a pressão arterial estava aumentada, estava hipertenso, o ecocardiograma mostrou pra gente uma hipertrofia ventricular esquerda, tá? Então, a gente foi juntando as pecinhas, foi vendo que na ausculta estava diferente, a ausculta cardíaca, a gente já pediu um ecocardiograma desse animal para ver como que tá a funcionalidade desse coração. Vimos a pressão arterial, como eu já falei para vocês, que pode causar hipertensão, tá? As perguntas para a gente discutir. A hipertensão e a taquicardia podem estar relacionadas ao hipertireoidismo? Sim. Podem estar e podem não estar. Esse animal pode ter mais de uma doença, mais de uma anomalia? Pode. Ele pode ter hipertireoidismo e pode ter outras questões. Pode ter questões cardíacas, alguma cardiomiopatia, tá? Associada a hipertireoidismo. Às vezes, uma doença pode ajudar a manifestar mais outra doença que estava meio escondida ali, tá? Então, a gente não descarta a possibilidade de ter duas doenças, mas a hipertensão e a taquicardia podem sim estar relacionadas ao hipertireoidismo. Outra pergunta para a gente pensar então: se o tratamento do hipertireoidismo for iniciado, quais mudanças no quadro cardíaco poderiam ser esperadas? O que a gente poderia esperar? Que voltasse ao normal, que sumisse essa anomalia cardíaca que a gente identificou aqui, tá? Que voltasse a pressão na normalidade. Só que, como eu falei, a gente pode ter duas doenças associadas, tá? Não é regra que todas as vezes que tiver alteração cardíaca, hipertensão, é porque tá vindo do hipertireoidismo. Não, eu posso ter um gato que tem aí uma cardiomiopatia e, coincidentemente, ele tem um hipertireoidismo também, tá?
Bom, gente, eu vou ficando por aqui por enquanto. Até a próxima aula. Tchau, tchau!